Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Hoje, com questões comentadas, né? Vamos falar sobre transformação de energia em processos naturais e tecnológicos, né? Hoje nós vamos responder e comentar aí as questões sobre o conteúdo. Se você perdeu a aula sobre transformações de energia em processos naturais e tecnológicos, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né? Esta aula e outras aulas que você possivelmente tenha perdido, certo? Ou queira aí reforçar, né? Revisar o conteúdo. Lá também você vai encontrar questões para serem respondidas, né? E outros materiais de apoio, tá ok? Então vamos à resolução da questão. Então na questão 1, né, no primeiro exercício, diz o seguinte: na figura abaixo, está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Então, esta é a figura. Na usina nós temos aqui esse reservatório com água, né? Então, esse reservatório com água, dele vai sair uma tubulação a uma certa altura, vai ter uma queda, né, aí desta água, vai girar uma turbina e essa turbina ela está aqui conectada a um gerador, ok? Então, o movimento circular dessa turbina vai acionar o gerador e esse gerador é que vai fazer a transformação dessa energia, né, de giro para a energia elétrica. A partir daí vai para a torre de transmissão para ser distribuída, ok? Então nós temos aqui todo esse processo que é feito para que se tenha uma transformação de energia em energia elétrica, tá ok? Então vamos ver o que é que diz a questão sobre esse processo. Então diz o seguinte: analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Que tipo de usina nós estamos falando? Letra A, é uma usina hidrelétrica, certo? Porque a água corrente, né, baixa a temperatura de turbina. Letra B, é uma hidrelétrica porque a usina faz uso da energia cinética da água. Letra C, né? Termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre o aquecimento, certo? A letra D, eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. E letra E, nuclear, porque a energia obtida no núcleo, né, das moléculas da água, né? Então vamos ver que tipo de transformação de energia está se falando, ok? Então, você já deve ter respondido aí a letra B. Trata-se de uma hidrelétrica, né? Porque a usina faz uso da energia cinética da água, certo? Então nós temos o seguinte: a água ela vai cair, né? Vai ter essa queda. Essa queda é proposital justamente para que se tenha aí grandes velocidades. A partir desta velocidade com que a água desce, ela vai girar essa turbina, certo? Quanto mais veloz ela desce, maior vai ser a velocidade com que essa turbina ela vai girar. Com isso, vai ter aí uma quantidade de energia elétrica sendo criada, justamente por este movimento circular desta turbina, ok? Então, há uma transformação da energia cinética, da velocidade, né, desta água aqui que desce, em energia elétrica. Então, a hidrelétrica, certo? Hidro vem de água e elétrica vem de eletricidade, ou seja, é a eletricidade que é formada aí através da água. Mas de que forma? De que forma isso acontece? A água ela tem a sua importância nesse processo, porque a água ela vai fazer o movimento dessa turbina, ok? Então a hidrelétrica, ele é o processo de transformação de energia que ela é mais utilizado aqui no Brasil. Nós utilizamos mais essa energia proveniente das hidrelétricas, ok? Então nós temos grandes hidrelétricas aqui no Brasil que fazem essa transformação de energia, ok? A hidrelétrica ela não é um processo de energia renovável,
tá ok? Ele não é também um processo de energia que seja um dos mais eficientes, tá certo? E também não é o mais barato para que isso aconteça. Porém, no Brasil nós temos muito recurso hídrico. Então, por isso que é utilizado aí mais a questão das hidrelétricas, tá ok? Então, a hidrelétrica ela gera alguns impactos ambientais, porque tem que se fazer ali um grande reservatório para essa água, tá ok? Então, ali tem a morte da fauna e da flora de um local, e isso vai gerar ali a decomposição de toda essa matéria orgânica, gerando alguns gases, que esses gases eles são poluentes. Eles geram gases poluentes, tá ok? Então, a hidrelétrica ela tem todas essas controvérsias quanto o seu uso, né? Além disso, existem problemas sociais que as hidrelétricas podem trazer, certo? Aqui no Brasil nós temos uma situação de uma hidrelétrica que está dentro de uma área de proteção indígena, então isso gerou uma série de discussões sobre o conteúdo, né? Sobre essa situação dessa hidrelétrica. Além dessa, também tem outras, tá ok? Então, existem aí muitas conversas, muitas teorias, não é, sobre essas hidrelétricas. Mas, enfim, o tipo de energia, né, transformação de energias que é mais utilizado aqui no Brasil. Certo? Além disso, né, o Brasil de vez em quando passa por certos problemas também quanto à baixa desses reservatórios. Então, se o reservatório ele está muito baixo, a quantidade de energia que vai ser gerada também vai ser muito, muito pequena, né? Então, no Brasil também nós passamos por certas partes do ano em que tem que se haver um racionamento de energia, justamente por conta desses reservatórios. Mas isso aí é uma dependência da natureza, né? Então, a questão de chuvas, então, é uma dependência da natureza quanto a esses reservatórios, ok? Então, vamos para a questão 2, né? Na questão 2 tem o seguinte, ó. No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Então, considere duas delas. Okay? Então, nós temos a cinética sendo transformada em elétrica e, a potencial gravitacional em cinética. Certo? A energia cinética em elétrica é utilizando a velocidade. E a energia potencial gravitacional vem de uma queda, né? De uma mudança de altura. Tá certo? Então, analisando o esquema, é possível identificar que elas se encontram respectivamente entre letra A água de um nível H e a turbina, né, de uma altura H e a turbina, e 2, o gerador e a torre de distribuição. Letra B, a água, né, de uma altura H, do nível H e a turbina, e 2, a turbina e o gerador. Né. Letra C, 1, a turbina e o gerador, e 2, a turbina e o gerador também, né? Letra D, 1, a turbina e o gerador, e 2, a água no nível H e a turbina. E a letra E, 1, o gerador e a torre de distribuição, e 2, a água no nível H e a turbina, certo? Então eu espero que você tenha aí marcado a letra D. Na letra D tem o seguinte, 1, a turbina e o gerador, ok? E 2, a água no nível H e a turbina. Percebam o seguinte, a transformação de energia cinética em elétrica acontece ali, ó, quando a turbina gira e eu tenho um gerador. Se nós voltarmos para a questão anterior, certo? Que nós temos essa figura, então a turbina ela gira, com isso, né, esse movimento circular, ele vai lá para o gerador, transformando energia cinética, que é a energia do movimento ali, da velocidade desse movimento, em energia elétrica, certo? No caso do 2, que é a transformação potencial, que é da queda, em energia cinética, percebam o seguinte, a água ela vai descer de uma certa altura, ok? Quando ela desce dessa certa altura, certo? Por conta desta altura, a velocidade com que ela vai cair, ela vai aumentar. Essa velocidade vai aumentar. Ou seja, a velocidade ela só consegue ganhar, né, vamos dizer assim, uma aceleração, ela só consegue aumentar justamente por conta desta queda,
por conta da queda da água. Ok? Então a água ela cai, com isso vai aumentar a sua velocidade, e essa velocidade é que é utilizada para a transformação da energia, né, para a movimentação da turbina. Então nós temos aqui um exemplo da energia potencial, que é a da queda, né, ligado à altura, transformado em energia cinética, porque vai haver um aumento da velocidade. Ok? Então por isso que a resposta é a letra D. Certo? Por isso que a resposta é a letra D. Certo? Por que não pode ser as outras? Justamente por conta das transformações que nós estamos vendo, certo? Que elas não batem. Por exemplo, a letra A água no nível H e a turbina, relacionado a 1. Não. Transformação de cinética em elétrica não é ligado à altura. Cinética não é ligada à altura, é ligada à velocidade. Né? E o 2, o gerador e a torre de distribuição. Entre o gerador e a torre de distribuição não há transformação de energia, apenas distribuição de energia. Certo? No caso da letra B, a água no nível H e a turbina, nós já sabemos que ali não é cinética, é potencial. E 2, a turbina e o gerador. Percebam o seguinte, que houve uma inversão. Certo? O 1 é potencial em cinética e o 2 é cinética em elétrica. Então ele fez essa troca. Né? No caso da letra C, a turbina e o gerador, tá certo? Ok, a turbina e o gerador, cinética. Mas o 2 ele bota também a turbina e o gerador. A turbina e o gerador é a transformação de energia cinética em elétrica, e não em potencial em cinética. Tá certo? E no caso da letra E, o gerador e a torre de distribuição, não há transformação de energia ali, a distribuição de energia é diferente. E o 2, a água no nível H e a turbina. Ok, a água no nível H e a turbina é potencial em cinética. Ok? Mas no caso da primeira não é transformação de energia, é distribuição de energia. Ok? Então com isso nós respondemos o exercício 2. Então vamos para a próxima. Aí vocês viram que é fácil, né? Basta prestar atenção ali no que a questão te pede e nas alternativas. Então vamos para a questão 3. A questão 3 tem o seguinte. Como funciona uma usina nuclear? A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. Para que não entre em ebulição, o que ocorreria normalmente aos 100 graus Celsius, esta água é mantida sob uma pressão de 157 vezes maior que a pressão atmosférica. O gerador de vapor realiza uma troca, né, de calor entre as águas de um primeiro circuito e as águas de um circuito secundário, os quais são independentes entre si. Com essa troca de calor, as águas do circuito secundário se transformam em vapor e movimentam as turbinas, que, por sua vez, aciona um gerador elétrico. Certo? Usando como base, né, apenas o texto apresentado, identificam-se, independentemente da ordem, além da energia nuclear, 3 outros tipos de energia. Certo? Então, além da energia nuclear, né, o texto ele vai falar de outros tipos de energia. Então, quais são esses? Né? Letra A, elétrica, luminosa e eólica. Letra B, elétrica, eólica e mecânica. Letra C, elétrica, mecânica e térmica. Letra D, térmica, mecânica e luminosa. E letra E, térmica, mecânica e eólica. Então, vamos ver qual é a questão, certo? Responder, né, qual é a opção e, a partir daí, fazer os comentários. Então, eu espero que você tenha marcado aí a letra C. Nós temos aqui uma transformação de energia, né, em energia elétrica, em energia mecânica e em energia térmica. Por quê? Vamos ao texto. Né? O texto diz o seguinte. Ó, então nós temos ali a questão do aquecimento, né? Ó, a fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator, ó, a palavra aquece a água que passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. Para que não entre em ebulição, o que ocorreria normalmente a 100 graus, não é isso?
Esta água é mantida sob pressão 157 vezes maior do que a pressão atmosférica. Certo? O gerador de vapor realiza uma troca de calor, olha, troca de calor entre as águas de um setor, né, do setor primário e as águas de um setor secundário. Ou seja, nós temos ali a energia térmica, ó, troca de calor, fornecimento de calor. Então, isso é transformação dessa energia nuclear, né, que vem da fissão, em energia térmica. Vamos continuar. Com essa troca de calor, as águas do circuito secundário se transformam em vapor e movimentam turbinas. Se movimenta turbinas, nós temos ali essa turbina em movimento, é energia mecânica. Então há uma transformação, né, de energia, né, que vem do movimento desses vapores de água em energia mecânica. Continuando. Que por sua vez aciona gerador, né, aciona um gerador elétrico. Ou seja, se aciona o gerador elétrico, eu tenho transformação de energia mecânica em energia elétrica. É por isso que é a letra C, elétrica, mecânica e térmica, independente da ordem. Ok? Então, a térmica é do fornecimento de calor, que acontece da troca de calor entre as massas de água. Essa troca de calor vai fazer com que a água entre em ebulição, se transforme em vapor. Esse vapor vai acionar turbinas, ou seja, energia mecânica. Essa turbina em movimento é ligado a um gerador elétrico, ou seja, transforma em energia elétrica. Ok? Então, por isso que a resposta é a letra C. Então, por que não pode ser a letra A, por exemplo? Elétrica, luminosa e eólica. Elétrica, tudo bem, mas lá dentro eu não tenho emissão de luz, certo? E nem os ventos, né? Não existe ventos ali dentro que façam esse giro dessas turbinas. Na letra B, elétrica, eólica e mecânica. Elétrica e mecânica, ok, mas eólica não. Letra D, térmica, mecânica e luminosa. Essa luminosa a gente não consegue ver lá dentro. Pode ser que ocorra até uma transformação em luz, mas isso não é utilizado aí como de forma útil para essa transformação de energia. Térmica, mecânica e eólica, não. Não se confundam. Vai ser o vapor de água que vai girar a turbina e não os ventos. Então, por isso que não pode ser relacionada com uma energia eólica. Tá ok? Então, vamos para a questão 4, questão do Enem. Né? Tem assim, ó. Todo ano, cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta, nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção em larga escala. Ok? Então vamos para a questão. Né? Os recursos energéticos, né, do tipo citado são provenientes de, letra A, pilhas e baterias, letra B, usinas nucleares e hidrelétricas, letra C, células solares e geradores elétricos, letra D, centrais geotérmicas e termoelétricas, e letra E, usinas de maré motriz e combustíveis fósseis. Então vamos ver qual é a alternativa, né, do que o texto está se tratando, certo? Então eu espero que você tenha marcado a letra C, ok? Então, esses recursos energéticos que são renováveis, né, que vão gerar aí, ó, né, que vão ser utilizados para a não degradação do planeta, né, e que não comprometam a sobrevivência de espécies, só pode ser as células solares e os geradores eólicos, ok? Então é um tipo de energia que não tem impacto, ou se tem impacto é muito pouco, não chegando a comprometer. Tá certo? Quando nós falamos de pilhas e baterias, aqui tem um processo, não é, de descarte desse material que é muito perigoso. Trata-se de metais pesados, ok? E esses metais pesados, quando eles entram em contato com o solo e com os lençóis freáticos, vão causar aí a poluição. Então não pode ser pilhas e baterias. No caso da letra B, usinas nucleares e hidrelétricas. As usinas nucleares,
elas até geram um pouco impacto ambiental, certo? Mas no momento em que acontece um acidente, como nós já vimos, ela vai gerar um impacto ambiental muito grande. E as hidrelétricas, elas geram um impacto ambiental muito grande também, né? Centrais geotérmicas também não. Essas centrais geotérmicas e termoelétricas utilizam aí queima de combustíveis fósseis. As centrais geotérmicas não, porque utiliza a energia que vem da terra. Mas as termoelétricas, elas causam esse impacto ambiental por causa da queima dos combustíveis fósseis que nós encontramos aqui na letra E também. Então gera impacto ambiental aí muito grande, ok? Bom, então com a questão 4, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.